Perder o amor da sua vida é uma dor que ninguém deveria sentir sozinha, mas descobrir que sua própria mãe prefere cantar "Parabéns" a segurar sua mão no momento mais sombrio da sua existência é uma traição que redefine a alma. Esta é a história de como o luto profundo me transformou, de como o silêncio absoluto se tornou minha única defesa e de como, 8 meses depois, o mundo girou de uma forma que minha família, em sua arrogância, jamais poderia ter previsto. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som que eu mais temia não era o grito, nem o choro desesperado que vemos nos filmes. O som que marcou o fim da minha vida como eu a conhecia foi o zumbido constante, agudo e insuportável daquele monitor cardíaco na UTI do Hospital Santa Cecília. Um som mecânico, frio, que anunciava que o coração de Murilo, o homem que dormia ao meu lado há 12 anos, tinha parado de bater. Eram 3 da tarde de uma terça-feira abafada, daquelas em que o asfalto da cidade parece derreter e o ar fica pesado, difícil de tragar. Eu estava parada no corredor, segurando um copo de café aguado de máquina que já tinha esfriado há horas, olhando para o médico, Dr. Peixoto, que movia os lábios em um pedido de desculpas protocolar. Mas eu não ouvia nada. O mundo tinha entrado em um modo mudo e ensurdecedor. A burocracia da morte é algo cruel. Ninguém te prepara para o fato de que, minutos depois de perder o amor da sua vida para um aneurisma fulminante aos 38 anos, você precisa assinar papéis, decidir sobre roupas, urnas e horários. Eu me sentia um robô, operando no automático, enquanto uma parte de mim gritava em um quarto escuro dentro da minha própria cabeça. Saí do hospital com a certidão de óbito na bolsa, pesando como se fosse feita de chumbo. Entrei no meu carro, que estava estacionado sob o sol escaldante, e o calor lá dentro era sufocante. Encostei a testa no volante, o couro queimando minha pele, e respirei fundo. Precisava ligar, precisava avisar minha família. Meus dedos tremiam tanto que errei o ícone de descagem 2 vezes. Murilo sempre dizia que minha mãe, Dona Solange, tinha um timing peculiar, uma capacidade quase sobrenatural de tornar qualquer conversa sobre ela mesma. Mas, naquele momento, eu precisava de colo. Eu precisava ouvir a voz da minha mãe dizendo que ia pegar o primeiro ônibus, que estaria comigo para segurar minha mão enquanto eu escolhesse o caixão do meu marido. O telefone chamou 3, 4, 5 vezes. Eu já ia desligar quando ela atendeu, ofegante, com um barulho de pagode ao fundo e vozes altas de risadas. "Valéria! Ai, minha filha, que bom que você ligou, mas eu não posso falar muito agora." A voz dela estava estridente, animada, competindo com o barulho da festa. "O rapaz do carvão atrasou, acredita? Seu pai está aqui uma arara, dizendo que a picanha vai passar do ponto se a gente não colocar na grelha logo. E a tia Célia trouxe aquela salada de maionese que eu disse que não precisava. Agora não tem onde pôr na geladeira." Engoli em seco, a garganta parecendo cheia de cacos de vidro. O contraste entre a trivialidade da maionese da tia Célia e o corpo do meu marido esfriando no necrotério do hospital era violento demais. "Mãe!" Minha voz saiu um fiapo, falhando. Tentei limpar a garganta. "Mãe, desliga o som um pouco, por favor." É o Murilo. "O que tem o... Murilo? Ele não vem? Olha, diz pra ele que se ele não vier, o seu pai vai ficar sentido, hein? 60 anos não se faz todo dia." Ela riu, uma risada que bateu no meu estômago como um soco. "Ah, espera, o Cláudio derrubou cerveja no tapete. Cláudio, pelo amor de Deus. Valéria, fala logo. O que foi?" Fechei os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e silenciosas, molhando a gola da minha camisa. O Murilo morreu. "Mãe!" Houve um silêncio do outro lado da linha. O pagode continuava, as risadas ao fundo continuavam, mas a voz dela cessou por 2 segundos. Eu esperei o grito, o choque, a pergunta. "Como assim?" Esperei a mãe. "Morreu?" A voz dela mudou, mas não foi para a tristeza. Foi para um tom de perplexidade prática, como quem descobre que o mercado fechou antes da hora. "Como assim morreu, Valéria? Vocês não iam vir pro churrasco?"
Ele estava bem semana passada. Foi um aneurisma, mãe. Agora há pouco, no hospital, eu estou sozinha aqui no carro. Eu preciso de vocês. O enterro vai ser amanhã de manhã. Eu não sei nem por onde começar, mãe. Eu solucei, perdendo a compostura pela primeira vez. A resposta dela demorou mais alguns segundos. Ouvi ela suspirar. Aquele suspiro impaciente que ela dava quando eu, criança, demorava para amarrar o tênis. Valéria, minha filha, isso é terrível. Nossa, que tragédia, pobre Murilo. Mas, escuta, hoje é o aniversário de 60 anos do seu pai. A casa está cheia. Os tios vieram do interior. Tem gente que eu não via há anos. O buffet já está pago. A carne está na grelha. Fiquei muda. O ar-condicionado do carro começou a gelar o suor na minha testa, mas eu sentia frio por dentro. O que a senhora está dizendo? Estou dizendo que não tem como a gente ir agora, filha. Seja razoável. O clima vai ficar pesadíssimo se a gente parar a festa agora para pegar estrada. São 3 horas de viagem até aí. E seu pai? Você sabe como ele é com datas. Ele esperou muito por essa festa. Não posso simplesmente mandar todo mundo embora e dizer: acabou? O genro morreu? Mãe, o meu marido morreu. Repeti, pausadamente, achando que ela não tinha entendido a gravidade. Eu vou velar o corpo dele sozinha. Eu tenho 34 anos e sou viúva. A senhora está me dizendo que o aniversário do pai é mais importante que o enterro do Murilo? Não coloque palavras na minha boca, Valéria. Ela se irritou, o tom subindo. Estou dizendo que a vida continua. O Murilo, Deus o tenha, ele era um bom rapaz, mas ele já se foi. A gente ir aí agora não vai trazer ele de volta. Amanhã, depois que os parentes forem embora, a gente vê de ir aí te dar um abraço. Mas hoje não dá. Não seja egoísta de estragar o momento do seu pai. Não seja egoísta. A frase ecoou no habitáculo do carro. Desliguei o telefone. Não tive forças para argumentar, para xingar, para implorar. Apenas apertei o botão vermelho e joguei o celular no banco do passageiro, onde Murilo deveria estar sentado. As 12 horas seguintes foram um borrão cinzento. Fui para a funerária, um prédio de tijolinhos aparentes com cheiro de crisântemos e cera de piso. Escolhi a urna, uma madeira escura, simples, como ele gostaria. Assinei papéis com a mão dormente. Quando a noite caiu, eu estava sentada na primeira fila da capela número 4, olhando para o rosto pálido do homem que eu amava. Ele parecia dormir, mas a frieza da pele quando toquei sua mão me lembrou que aquele era apenas um invólucro. A madrugada foi solitária. Alguns amigos nossos apareceram, com rostos chocados, trazendo abraços apertados e palavras de consolo que eu mal registrava. A Flávia, minha melhor amiga, ficou comigo boa parte do tempo, me trazendo água e lenços, indignada com a ausência da minha família. Eles não vêm, Val? Ela perguntou por volta das 2 da manhã, olhando para a porta vazia da capela. Não, respondi, minha voz dura, seca. Estão comemorando o aniversário do meu pai. Não quiseram estragar o clima. Vi o choque no rosto da Flávia, a mistura de horror e pena. Mas eu não queria pena. Naquela cadeira dura da funerária, enquanto o relógio na parede tic-taqueava os segundos da minha nova realidade, algo dentro de mim endureceu. Eu imaginava minha mãe servindo bolo, meu pai rindo com um copo de cerveja na mão, enquanto eu acariciava o cabelo morto do meu marido. A cada risada, que eles deviam estar dando lá, um tijolo se assentava no muro que eu começava a construir em volta do meu coração. O enterro foi às 10 da manhã do dia seguinte. Chovia uma garoa fina e irritante. Havia cerca de 20 pessoas, amigos do trabalho do Murilo, vizinhos, a Flávia. Nenhum parente de sangue meu, nenhum tio, nenhum primo. Ninguém. Minha família escolheu a festa. Eu joguei a primeira pá de terra sobre o caixão, o som oco, batendo na madeira, reverberando nos meus ossos. Ali, sob a chuva e o cheiro de terra molhada, eu enterrei 2 coisas, o meu marido e a minha expectativa de ter uma mãe. Quando cheguei em casa, o apartamento parecia enorme e hostil. As roupas dele ainda estavam no cesto de roupa suja. A caneca de café dele estava na pia. Meu celular, que eu tinha deixado no modo silencioso, vibrou sobre a mesa.
Era Dona Solange. Havia 5 chamadas, perdidas, e 2 mensagens de áudio. Não ouvi os áudios, não atendi. Peguei o aparelho, fui até as configurações e bloqueei o número dela. Bloqueei o do meu pai. Bloqueei o do telefone fixo da casa deles. Fui nas redes sociais e fiz o mesmo. Deletei, bloqueei, excluí. Sem briga, sem textão de desabafo, sem avisos. Apenas o silêncio. Um silêncio absoluto e cirúrgico. Eu tinha uma conta bancária conjunta com o Murilo, mas eu tinha minha carreira. Eu era redatora publicitária, trabalhava de casa na maioria dos dias e sempre fui boa em criar narrativas para os outros. Agora eu precisava reescrever a minha. A dor do luto era uma âncora me puxando para o fundo, mas a raiva era um combustível. Ela queimava quente e constante. Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho como uma forma de não enlouquecer. A solidão era minha única companheira. Eu comia comida congelada, dormia no lado da cama que ainda tinha o cheiro dele e acordava chorando. Mas toda vez que a tristeza ameaçava me paralisar, eu lembrava da frase: "Não seja egoísta de estragar o momento do seu pai." E eu levantava. O tempo passou de uma forma estranha. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. 8 meses, para ser exata. 8 meses sem que eles soubessem se eu estava viva ou morta. 8 meses em que eu me reconstruí pedaço por pedaço, usando a argamassa do ressentimento e da ambição. E foi exatamente no 8º mês que o destino, com seu senso de humor irônico, colocou na minha frente a oportunidade perfeita. Não de vingança, não no sentido clássico, mas de justiça. Uma justiça poética que viria estampada na capa de uma das maiores revistas do país, com uma manchete que faria o café da manhã de Dona Solange entalar na garganta. O silêncio é uma droga viciante. No começo, ele queima a garganta como uma dose de cachaça barata que desce rasgando, mas depois ele entorpece. Durante os 8 meses que se seguiram ao enterro solitário de Murilo, eu me viciei na ausência da minha família. Não desbloqueei ninguém. Não perguntei a conhecidos em comum como eles estavam. Mudei a fechadura do meu apartamento, não porque tivesse medo de que eles viessem. Eles nunca vinham. Afinal, a vida deles era ocupada demais com churrascos e aparências, mas porque eu precisava que aquele espaço fosse impenetrável. Minha rotina se tornou uma coreografia de sobrevivência. Acordava às 5, corria na orla ainda escura para sentir o vento gelado no rosto e lembrar que eu estava viva. Tomava um banho fervendo e sentava na frente do computador. O luto, descobri, tem uma energia cinética brutal. Se você não canalizá-lo, ele te destrói. Se você canalizá-lo, ele te torna imparável. Como redatora publicitária sênior em uma grande agência de São Paulo, eu sempre fui boa, mas boa não era o suficiente para preencher o buraco que a morte do Murilo e o abandono da minha mãe deixaram. Eu precisava ser excelente. Eu precisava ser indiscutível. Foi assim que nasceu a campanha A Mesa. O cliente era uma marca gigante de alimentos, daquelas que dominam as ceias de fim de ano. Eles queriam algo emocionante, o clichê de famílias perfeitas sorrindo ao redor do peru assado. Eu entreguei o oposto. Escrevi um roteiro sobre a cadeira vazia, sobre a dor de montar o prato para quem não vem, sobre como o amor se manifesta na saudade, no silêncio respeitoso de quem lembra. Quando apresentei o conceito na sala de reuniões envidraçada da agência, na Faria Lima, houve um silêncio sepulcral. O diretor de criação, um homem cínico que raramente se impressionava, limpou uma lágrima discreta no canto do olho. "Valéria, isso é visceral. De onde veio isso?" Ele perguntou, girando a caneta entre os dedos nervosos. Eu encarei o reflexo da cidade cinza na janela. Da vida real, Beto. Da vida real. A campanha foi aprovada, foi produzida, e quando foi ao ar, o Brasil parou. Viralizou de uma forma que ninguém esperava. As pessoas compartilhavam o vídeo chorando, contando suas próprias histórias de luto, de abandono, de solidão. Em 3 meses, eu fui promovida a diretora de criação. Meu salário triplicou. Eu comprei um carro novo,
Troquei os móveis da sala que me lembravam o Murilo, mas mantive o bloqueio no celular. O sucesso atrai holofotes, e com os holofotes vieram os jornalistas. A revista Interseção, uma das mais lidas do país, focada em comportamento e carreiras femininas, me convidou para uma matéria de capa. O tema: mulheres que transformaram a dor em potência. Eu aceitei. Marquei a entrevista em um café charmoso nos Jardins, longe do meu apartamento, longe das memórias. A jornalista, uma moça perspicaz chamada Renata, ligou o gravador e pediu um expresso duplo. Conversamos por 2 horas sobre publicidade, sobre mercado, sobre a estética do comercial. Mas ela, com aquele faro de quem busca a ferida, tocou no ponto nevrálgico. Valéria, o comercial à mesa tem uma autenticidade que não se fabrica. Há um rumor no mercado de que você perdeu o marido recentemente. Isso influenciou a criação? E como foi o apoio da sua família nesse processo? A gente sabe que a rede de apoio é fundamental para mulheres em luto. Eu parei com a xícara de porcelana a meio caminho da boca. O cheiro do café recém-moído invadiu minhas narinas, me transportando por 1 milésimo de segundo para o corredor daquele hospital. Olhei para a Renata. Ela esperava uma resposta padrão. Sim, foi difícil, mas minha mãe foi um anjo. Era isso que a sociedade esperava. O mito da família brasileira unida e sagrada, mas eu lembrei da frase: não seja egoísta de estragar o momento do seu pai. Baixei a xícara devagar, fazendo um leve tilintar no pires. Sorri, um sorriso que não chegou aos olhos. Renata, a verdade é mais crua do que o comercial. Comecei, minha voz firme, decidida. Sim, eu perdi meu marido há 8 meses. Um aneurisma. E sobre a rede de apoio. Bom, essa é a parte interessante. No dia que o Murilo morreu, minha família estava dando uma festa de aniversário para o meu pai. Quando liguei avisando do óbito, minha mãe disse que não podiam vir, porque a carne já estava na grelha e eles não queriam estragar o clima. Eu velei meu marido sozinha, enterrei ele sozinha, e aprendi que, às vezes, o sangue é só um líquido vermelho, não um laço. A jornalista arregalou os olhos, parando de anotar. O gravador continuava rodando, capturando cada sílaba da minha vingança fria. Você quer que eu publique isso? Com esses detalhes? Ela perguntou, hesitante. Isso é muito forte, Valéria. Publique. É a minha história. E a história por trás do sucesso da campanha que o Brasil inteiro está aplaudindo. A inspiração foi a ausência deles. A revista saiu numa sexta-feira. Eu acordei cedo, fui até a banca da esquina e comprei 3 exemplares. A capa era uma foto minha em preto e branco, olhando direto para a câmera com uma expressão desafiadora. A manchete principal, em letras amarelas garrafais, dizia: O luto solitário de Valéria. Como a publicitária do ano foi abandonada pela família no velório do marido e transformou a rejeição em milhões. Voltei para casa, fiz um café e sentei no sofá. Não precisei esperar muito. Eram 9 da manhã quando o interfone tocou. O porteiro, seu Clóvis, com aquela voz rouca de cigarro. Dona Valéria, tem uma entrega aqui. Flores. Pode subir, Clóvis. Autorizei, estranhando. Não eram flores de admiradores. Era uma coroa. Uma coroa de flores fúnebres com uma faixa que dizia Perdão, Su. Junto, um cartãozinho com a letra trêmula da minha tia Célia, aquela da maionese. Sua mãe desmaiou quando viu a revista na banca. O bairro inteiro está comentando. Pelo amor de Deus, atende o telefone. Sorri. O pânico tinha se instalado. Narcisistas não suportam a dor da consciência, porque eles não têm uma, mas eles têm pavor do julgamento público. Minha mãe, a rainha do bairro, a mulher que vivia de aparências, tinha sido exposta nacionalmente como a monstra que trocou o genro morto por um churrasco. Peguei meu celular. Fui na lista de bloqueados. Havia 47 tentativas de contato só nas últimas 2 horas, vindas de números desconhecidos. O telefone fixo da casa dos meus pais, o celular do meu pai, o celular da minha mãe, o da tia Célia, o do primo Cláudio. O ícone de notificações pulsava como um coração taquicárdico. Meu dedo pairou sobre o botão de desbloquear no contato. Mãe. Eu sabia que, se apertasse aquele botão, abriria as comportas do inferno.
Ouviria choro, vitimização, acusações de ingratidão. Como você pôde fazer isso com a gente? Ela diria. A vizinha cuspiu no nosso portão. Meu pai gritaria. Mas eu não estava pronta para falar. Eu queria ver, eu queria olhar nos olhos dela e ver se restava alguma humanidade ali ou se era apenas o medo de perder o status social. Decidi não atender. Em vez disso, levantei, me vesti com minha melhor roupa, um terninho de linho cru impecável, e peguei a chave do carro. 3 horas de viagem. Eu iria até lá, não para pedir desculpas, não para fazer as pazes. Eu iria lá para ver o circo pegar fogo de perto. E, principalmente, para entregar pessoalmente o convite da missa de 1 ano do Murilo, que seria na semana seguinte. Dirigi com o rádio desligado, a revista no banco do passageiro como um copiloto silencioso. Quando entrei na rua da casa dos meus pais, no interior, a cena que vi me fez desacelerar o carro. Havia um pequeno grupo de pessoas na frente do portão deles, vizinhos, curiosos, e o portão, sempre aberto para ostentar o carro do meu pai na garagem, estava trancado com cadeado e corrente. As janelas da casa estavam fechadas, em pleno meio-dia de um sol escaldante. Parecia uma casa abandonada ou uma fortaleza sitiada. Estacionei o carro bem na frente. Desci, ajeitei os óculos escuros e caminhei até o portão. Os vizinhos se calaram quando me viram. Dona Lourdes, a fofoqueira oficial da rua, arregalou os olhos e apontou discretamente. Eu era a celebridade do momento, a viúva vingadora da capa da revista. Toquei a campainha. O som estridente ecoou lá dentro. Ninguém respondeu. Toquei de novo, mais longo. Ouvi passos apressados e cochichos. A cortina da sala se moveu milimetricamente. Mãe? Chamei. Minha voz projetada, clara. Sou eu, a filha egoísta que queria estragar o aniversário do papai. A porta da sala se abriu num rompante. Minha mãe apareceu. Ela não estava arrumada. O cabelo estava despenteado. Ela usava um hobby velho e os olhos estavam inchados. Mas não era tristeza o que eu via ali. Era fúria misturada com terror. Ela correu até o portão, mas não o abriu. Segurou nas grades como uma prisioneira. Você ficou louca, menina? Ela sibilou, baixo para os vizinhos não ouvirem, mas alto o suficiente para eu sentir o veneno. Você destruiu a nossa vida. O padre ligou para o seu pai. O dono do mercado não quis vender fiado para a gente hoje de manhã. Você tem noção do que você escreveu naquela revista maldita? Eu tirei os óculos escuros e a encarei, calmamente. Eu não escrevi nada, mãe. Eu só contei a verdade. A verdade destrói vidas construídas sobre mentiras. Que pena! Abre esse portão, Solange. A voz do meu pai trovejou lá de dentro, e ele apareceu atrás dela, vermelho como um pimentão, segurando a revista amassada na mão. Deixa ela entrar que eu vou ensinar para ela o que é respeito. Não! Minha mãe gritou, barrando-o. Se ela entrar, os vizinhos vão ouvir a gritaria. Valéria, vai embora. Vai embora e diz para essa revista que é mentira. Diz que você estava delirando de luto. Foi nesse momento que eu tirei da bolsa o convite da missa. Um papel bonito, com uma foto do Murilo sorrindo. Passei pelas grades do portão, estendendo para ela. Eu não vou desmentir nada, mãe. Vim entregar isso. Semana que vem faz 1 ano. Vai ter uma missa e depois um almoço. Fiz uma pausa dramática, olhando para a churrasqueira deles no fundo do quintal, visível pela lateral da casa. Não se preocupem, não vai ter churrasco. Mas se vocês não forem... Bom, a jornalista da revista disse que adoraria fazer uma parte 2 da matéria, cobrindo o evento. Ela perguntou se meus pais iriam comparecer dessa vez ou se teriam outra festa. O que eu digo? Para ela. Minha mãe pegou o convite, as mãos tremendo tanto que o papel quase caiu. Ela olhou para o meu pai, depois para mim, e pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi a dona Solange sem resposta. Ela estava encurralada entre a sua vaidade e a minha verdade. O silêncio da rua era pesado. Eu podia ouvir a respiração ofegante do meu pai. A gente vai, ela sussurrou, derrotada. Ótimo. Sorri, colocando os óculos de... Volta. Não se atrasem. O Murilo detestava atrasos. Virei as costas e caminhei para o meu carro. Mas antes que eu pudesse abrir a porta, ouvi o grito dela.
Um grito que não era de raiva, nem de medo, mas de algo que soou assustadoramente como um pedido de socorro financeiro disfarçado de amor materno. Valéria, espera! O seu pai, o coração dele não está bom. E com essa vergonha toda, filha, a gente precisa conversar sério. Não é só sobre a missa. Eu parei, a mão na maçaneta. O instinto dizia para ir embora, missão cumprida, mas havia algo no tom dela. Um desespero real que ia além da fofoca dos vizinhos. Entrei no carro e baixei o vidro. O que foi agora, Solange? Ela se aproximou das grades, as lágrimas escorrendo pela maquiagem borrada de ontem. Você disse na revista que ficou rica, que a campanha rendeu milhões. Valéria, a gente ia te contar. Depois da festa, naquele dia, o seu pai, ele perdeu tudo no jogo, filha. A casa, essa casa, vai a leilão mês que vem. A gente precisava daquela festa para manter as aparências e tentar um empréstimo com seu tio rico. Você estragou tudo. Agora, você é a única que pode salvar a gente de ir para a rua. Eu gelei. O motor do carro ligado vibrava sob meus pés, mas meu mundo tinha parado de novo. A ironia era tão grande que eu quase engasguei. Eles não foram ao enterro porque priorizaram uma festa para conseguir dinheiro, e agora, a filha que eles desprezaram era a única boia salva-vidas no naufrágio deles. Olhei para aquela casa, o palco da minha infância infeliz e da minha maior humilhação adulta. Olhei para a minha mãe, agarrada às grades enferrujadas. Eu tinha a faca e o queijo na mão. E, naquele momento, eu soube exatamente qual seria o preço do meu perdão. O motor do meu carro ainda estava ligado, vibrando sob a sola do meu sapato, mas o mundo ao meu redor parecia ter entrado em suspensão. O calor do meio-dia em São José do Rio Preto fazia o asfalto tremeluzir, distorcendo a imagem da minha mãe, agarrada às grades enferrujadas do portão como uma náufraga. A confissão dela ecoava na minha cabeça, não como um pedido de socorro, mas como a peça final de um quebra-cabeça macabro que eu vinha tentando montar há 8 meses. Dinheiro. A resposta sempre foi dinheiro. Eles não me deixaram velar meu marido sozinha por insensibilidade pura ou porque amavam demais o meu pai. Eles me deixaram sozinha porque a morte do Murilo era um inconveniente logístico no plano deles de enganar um parente rico. Desliguei o carro. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo latido distante de um cachorro e pelo som metálico da chave, girando na ignição. Respirei fundo, sentindo o cheiro de ozônio e poeira que antecede a chuva de verão, e desci. Não disse uma palavra enquanto caminhava até o portão. Minha mãe, Solange, recuou um passo, os olhos arregalados, a maquiagem borrada criando olheiras grotescas em seu rosto outrora altivo. Abre, ordenei, minha voz calma, quase sussurrada, mas com uma autoridade que eu jamais tive antes de perder tudo. Ela obedeceu. O portão rangeu. Um som agudo de falta de óleo que denunciava a decadência que eles tentavam esconder com churrascos e sorrisos falsos. Entrei na garagem. O carro do meu pai, um sedã preto que ele polia obsessivamente todos os domingos, não estava lá. Provavelmente já tinha sido entregue para abater alguma dívida ou penhorado. A casa, que na minha infância parecia um castelo inexpugnável de regras e aparências, agora cheirava a mofo e desespero. Meu pai estava na sala, sentado na poltrona de couro sintético que estava começando a descascar nos braços. Ele segurava a revista Intercessão, como se fosse uma sentença de morte. Quando me viu entrar, tentou se levantar, assumir aquela postura de patriarca ofendido, mas seus joelhos falharam. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 8 meses. Então é isso? Perguntei, parando no centro da sala, recusando-me a sentar. O aniversário de 60 anos não era uma celebração, era um palco. Vocês precisavam mostrar para o tio rico que a família estava prosperando para conseguir o empréstimo e cobrir o rombo do jogo. E um genro morto no meio da sala atrapalharia a narrativa de família feliz e bem-sucedida. Meu pai baixou a cabeça, encarando o tapete persa falsificado. Minha mãe começou a chorar, aquele choro convulsivo de quem foi pego, não de quem se arrepende. Você não entende, Valéria. Ela soluçou. O vício do seu pai, ele perdeu o controle.
A gente ia perder a casa. O seu tio Alberto era a única esperança. Se a gente cancelasse a festa, ele ia desconfiar. A gente precisava daquele dinheiro. A gente pensou que o Murilo ia entender. Soltei uma risada seca, sem humor nenhum. O Murilo estava morto, mãe. Mortos não entendem nada. Quem precisava entender eram vocês. Vocês trocaram a dignidade da filha de vocês e a memória do meu marido por uma chance de manter essa farsa de classe média alta e perderam. O tio Alberto emprestou o dinheiro? Não, meu pai respondeu, a voz rouca. Ele disse que sentiu um clima estranho na festa, que a gente parecia desesperado. E depois que a revista saiu, o banco acelerou o processo. O leilão é dia 15. Vamos ser despejados, minha filha. Vamos pro olho da rua. Olhei ao redor. Aquela casa foi o cenário de todas as minhas inseguranças. Foi ali que eu vi que eu não era bonita o suficiente, que meu trabalho com publicidade era coisa de quem não quer pegar no pesado, que o Murilo não era ambicioso o suficiente para mim. E agora as paredes estavam prestes a ruir. Quanto? Perguntei. Eles se entreolharam, confusos. O quê? Minha mãe perguntou, limpando o nariz com as costas da mão. Qual é o valor da dívida para tirar a casa do leilão? O valor total. Meu pai murmurou um número. Era alto. O preço de um apartamento de luxo na capital. Mas, graças à campanha, à mesa, aos bônus, às palestras que eu estava dando e aos investimentos que fiz com o seguro de vida do Murilo, que eu nunca toquei até então, porque parecia dinheiro de sangue, eu tinha aquele valor. Não sobraria muito, mas eu tinha. Eu pago, disse, simples assim. A esperança iluminou o rosto deles de uma forma patética. Minha mãe juntou as mãos como se fosse rezar. Ai, filha, graças a Deus, eu sabia que você não ia abandonar a gente. Eu sabia que você tinha um bom coração, apesar de tudo o que escreveu naquela revista. Nós somos família, afinal. O sangue fala mais alto. Calma, levantei a mão, interrompendo o discurso vitorioso dela. Eu não disse que vou dar o dinheiro para vocês. Eu disse que vou pagar a dívida. O banco vai transferir a escritura. A casa será minha. O sorriso dela congelou. Como assim, sua? Minha, no meu nome, Valéria Sampaio. Vocês vão continuar morando aqui, claro. Não vou jogar meus pais na rua. Não sou o monstro que vocês foram comigo. Mas a casa é minha. Vocês terão o usufruto enquanto viverem, desde que paguem as contas de luz, água e impostos, em dia, e com uma condição extra. Caminhei até a estante onde ficavam as fotos de família. Havia várias deles em festas, viagens, sorrindo. Nenhuma do meu casamento, nenhuma do Murilo. Que condição? Meu pai perguntou, desconfiado, mas sem margem para negociar. Semana que vem é a missa de 1 ano. Vocês vão sentar na primeira fila, vão cumprimentar a todos, e quando a jornalista da revista perguntar por que ela vai estar lá, vocês vão dizer que sentem muito, que o luto de vocês foi processado de forma interna e equivocada, e que agora, graças à generosidade da filha que vocês subestimaram, a família está se reconstruindo. Vocês vão engolir o orgulho, vão sorrir para as câmeras e vão admitir publicamente que erraram. Se fizerem isso, continuam com um teto sobre a cabeça. Se não fizerem, bom, espero que gostem de alugar kitnetes na periferia com o nome sujo. O silêncio voltou a reinar. Eu podia ouvir as engrenagens na cabeça da minha mãe girando. Ela estava calculando o custo da humilhação versus o custo do conforto. O conforto venceu, como sempre. Tudo bem, ela disse de cabeça baixa. Nós vamos. Saí daquela casa sem aceitar o café, sem dar um abraço, sem olhar para trás. Quando entrei no meu carro, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Eu não tinha apenas me vingado, eu tinha invertido a gravidade do nosso sistema solar familiar. Eles não eram mais o Sol. A semana seguinte passou voando. A missa de 1 ano do Murilo foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Um lugar lindo que ele adorava pela arquitetura. O lugar estava cheio. Amigos, colegas de trabalho, curiosos e, claro, a imprensa. A história da viúva da campanha viral ainda rendia cliques. Eu cheguei cedo. Sentei no banco da frente.
sozinha, olhando para o altar. Conversei com o Murilo em pensamento. Amor, espero que você não esteja bravo por eu usar nossa história assim, mas acho que você ia rir da cara do meu pai hoje. Eles chegaram 5 minutos antes de começar. Minha mãe vestia um conjunto preto sóbrio, sem joias, com uma expressão de mártir ensaiada. Meu pai, de terno escuro, parecia menor, curvado. Eles caminharam pelo corredor central, sentindo os olhares de reprovação e curiosidade queimando em suas costas. A revista tinha feito seu trabalho. Todos sabiam quem eram aqueles pais ausentes. Eles sentaram ao meu lado. Minha mãe tentou segurar minha mão. Eu deixei, mas minha mão permaneceu inerte, fria. Não apertei de volta. Durante a homilia, o padre falou sobre perdão, sobre família e sobre a fragilidade da vida. Vi meu pai enxugar uma lágrima verdadeira. Talvez, lá no fundo, ele tivesse entendido que o jogo, a bebida e as aparências não valiam a solidão que ele sentia agora, mesmo cercado de gente. Ao final da missa, no adro da igreja, a jornalista Renata estava lá. Valéria, uma foto com seus pais? Ela pediu, os flashes já estourando. Eu olhei para minha mãe. Ela respirou fundo, endireitou a coluna e sorriu para a câmera. Um sorriso triste, humilde, perfeitamente coreografado. Estamos muito orgulhosos da nossa filha, minha mãe disse para os repórteres, a voz embargada, e arrependidos de não termos estado aqui antes. A dor nos separou, mas o amor da Valéria nos uniu de novo. Foi uma atuação digna de Oscar. Eu sorri para a foto, aquele sorriso enigmático que se tornou minha marca registrada. No dia seguinte, a manchete seria sobre redenção. O público adoraria. O perdão cura tudo. Mas nós três sabíamos a verdade. Aquilo não era uma reconciliação, era uma transação comercial. Eu comprei a paz deles em troca da minha liberdade. Quando tudo acabou e os últimos convidados foram embora, fiquei sozinha no estacionamento. O céu de São Paulo, raramente estrelado, mostrava uma lua cheia brilhante. Peguei meu celular. Havia uma notificação do banco confirmando a transferência para quitar a dívida da casa. Era todo o meu dinheiro extra. Eu estava zerada de novo, financeiramente falando, mas nunca me senti tão rica. Entrei no carro, liguei o rádio e uma música que o Murilo adorava estava tocando. Tempo Perdido, do Legião. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Eu não tinha o tempo que passou. Não tinha o Murilo de volta, mas tinha o presente. Tinha minha carreira, minha dignidade e, o mais importante, tinha cortado as cordas que me faziam marionete das expectativas alheias. A casa deles era minha, a narrativa era minha, a vida era minha. Engatei a primeira marcha e acelerei, deixando a igreja, os meus pais e o passado pelo retrovisor. A vingança, descobri, não é um prato que se come frio, é um prato que se serve, se limpa a mesa e se segue em frente, deixando a louça suja para quem causou a bagunça lavar, e eles teriam o resto da vida para lavar aquela louça. E aí o que acharam dessa reviravolta? Às vezes, a melhor vingança é o sucesso e colocar cada um no seu devido lugar, não é mesmo? Se você chegou até aqui, comenta "A casa é dela", para eu saber que você assistiu até o final. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!